Tá bom aí o som, Winnie? Bom dia, Rafael. Dá um retorno aí do som se tá ok. E aí, live cedo, vai dar pouca pessoa domingo de manhã. Mas é um assunto bastante interessante que a gente preparou para passar para vocês. Me dá um retorno aí do som. Estão me ouvindo? Esperar aqui a apresentar para a gente poder começar. Olá, Faça um excepcional dia. E aí, tudo? obrigada, já também. Tudo bom? Tudo. O som tá bom? Ou tá Tá, muito tá. baixo? Tá bom. E o meu? Também tá bom. Eu vou baixar um pouquinho o meu, tá? Tá. Pronto. Ficou muito baixo? Não, tá bom. Tá bom. Ah, o seu ficou. Peraí, deixa eu aumentar de novo aqui. Pronto, agora tá beleza. Bom Porque dia, senão dá Rose. eco, né? A voz duplica. É, então, vamos. Hoje eu convidei a Cris para a gente estar falando um pouco mais sobre PNL. Ontem a gente estava conversando, né? Meu primeiro contato que eu tive com PNL foi na oitava série, num cursinho, para passar para o ensino médio, para colégio tipo escola militar. Na época eu morava no Rio, eu passei no Pedro I. E os professores utilizavam a PNL para a gente aprender a decorar a tabela periódica, que não era dado na prova. Aí foi quando começaram a falar por alto, né, da PNL, que o Guga do tênis usou PNL nos seus treinamentos, e várias pessoas que atingiram o ápice veio através de PNL. E agora a gente acompanhando o Pablo, aí viu aquele meu reforço desde o ano passado para cá, que eu venho na inteligência emocional, e a gente vê que tudo, todas as pessoas de alta performance ali que chegam a algum nível, elas têm as técnicas de PNL, utilizam, só que a gente não sabe que é PNL, né? É bem ampla a PNL, né? Tanto é que hoje em dia tem vários cursos específicos para já tá tipo pegando a forma generalizada e especificando para PNL para vendas, PNL para trader, tá já se especificando a PNL por ser um assunto bastante amplo. Então eu trouxe a Cris para a gente fazer esse bate-papo. A PNL nada mais é do que a gente tem no nosso cérebro, a gente tem um hardware e um software. Então, todos nós temos o nosso hardware e o nosso software. Então, a PNL é o quê? É a gente atualizar nosso software, né? É a gente atualizar nosso software para a gente alcançar os nossos objetivos, os nossos alvos, né? A questão toda é o seguinte: a gente tem um motor de uma Ferrari andando na potência de um Fusca a 20 por hora. Vou deixar a Cris explicar mais a PNL, a gente vai fazer esse bate-papo. Bom, eu sou a Cris, para quem não me conhece, para quem está aqui no perfil do João. Oi, Rodolfo. Oi, bom dia para todo mundo. O Anderson passou aí, o William também passou aí. Bom dia para todo mundo. Eu não estou conseguindo voltar para falar bom dia para todo mundo. Vocês me perdoem. Marisol, bom dia, gente. Faça um excepcional dia. Então, eu conheci a PNL em 2012, que eu fiz o Practitioner. Eu conheci antes, né? Mas para fazer o curso, mesmo me aprofundar, eu fiz em 2012. Eu era gestora na indústria farmacêutica, e aí eu sabia que para eu conseguir melhorar as pessoas, eu tinha que me melhorar. Porque assim, todo mundo tem bloqueio na vida, né? E aí eu fui atrás da ferramenta mais rápida e eficaz para a gente conseguir já explodir aí, né, nos nossos objetivos. Só que daí eu encontrei algo muito maior, né? Porque quando a gente
é uma pessoa, como diz o Pablo, né? Todo mundo aqui acredita que está no curso dele, pelo menos a maior parte. Quando a gente é uma pessoa livre, a gente dá saltos muito maiores, né? E aí depois que eu fiz o curso, além de desbloquear muita coisa pessoal, eu tentei ajudar na empresa e tudo, mas desbloqueei algo muito maior, né? Aí eu larguei tudo, eu pedi demissão. E aí eu fui buscar o meu propósito. Eu vi que tinha algo muito maior em cima disso, né? E aí fui me aprofundando cada vez mais aí na PNL, fiz cursos de imersão, física quântica, de tudo. E aí fui unindo, né, as coisas. E aí de todos os cursos que eu fiz nesses últimos 7 anos, a gente percebe que... Ah, o passarinho aqui tá... Bom dia, passarinho. A gente percebe que tudo, a base é PNL. E aí, quando a gente vai ver a Bíblia, por exemplo, a gente entende que a base está lá. Então, assim, PNL só fez colocar um nome, né, na técnica. Tipo, ah, não, ó, isso aqui a gente pode converter, colocar nessa caixinha e falar que é PNL. Ele só codificou para a gente conseguir acessar mais rápido, né, as ferramentas da PNL. E aí eu gosto de usar um pressuposto, né? Eu acho que é que explica muito o que é PNL. Que é assim, se eu posso ser uma pessoa melhor, por que eu vou continuar sendo eu mesma? Por que não melhorar? Né? Aquilo que você falou do software e do hardware, exatamente, a gente pode melhorar. Eu vou continuar sendo Cris. Sempre vou ser Cris e única, né? Como somos seres únicos. Mas eu posso, por que não melhorar? Né? E a PNL traz ferramentas para isso. E aí hoje a gente está trazendo o tema da modelagem, né? Que você propôs para a gente. Vamos falar de modelagem. A PNL nasceu da modelagem, né? O Richard Bandler lá, os precursores, né? O Richard Bandler e o John Gringer lá, eles foram e fizeram eles acompanharam os maiores psicanalistas, né? E aí eles simplesmente anotaram quais foram as técnicas que eles usavam, como que eles chegavam naqueles objetivos que eles queriam na terapia deles e traçaram um código. Eles viram, codificaram. Porque modelagem é isso, né? Você entender quais são os códigos que a pessoa usa e transferir para você. Só que ao invés de guardar para eles e utilizar somente para eles, eles pegaram e criaram um nome que no início era excelência humana, né? Quando eles começaram esse estudo. E aí depois eles colocaram o nome, que é programação neurolinguística, que é o próprio nome disso, que tinha um matemático, né? John Gringer era matemático. Então ele sistematizou a coisa, para todo mundo ter acesso, né? Então, quando a gente fala de modelagem... quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu anotei hoje, porque quando eu falo sem roteiro, eu falo que daí eu não deixo mais ninguém falar. E aí eu anotei aqui, ó. Os terapeutas que ele fez a modelagem, todo mundo, se for estudar psicologia, psicanálise e tudo, tem 3 nomes que são os mais fortes, né? Que é a Virginia Satir, o Milton Erickson, e o Milton Erickson é da onde sai a hipnose ericksoniana. Ele também foi modelado. Então, assim, foram os pais, assim, da PNL, né? As técnicas saíram dessas pessoas. E aí, daí eu só falo pressuposto, tá, João? Aí a gente entra num pressuposto para modelagem, né? Se uma pessoa é capaz de fazer, eu também posso. Então, se a gente for que a gente vê as pessoas falando de sucesso e tudo, eles usam esses pressupostos da PNL, né? Que daí pegou o código mais rápido. O que acontece? Repete a frase que você falou. Repete a frase. Se eu... O último pressuposto que eu falei, Não, se alguém consegue fazer... O primeiro, se eu consigo ser uma pessoa melhor... O que acontece? O modelo que a gente é criado, né? Eu vou estudar, me formar, eu vou passar no concurso público, vou seguir fazer a faculdade que meu pai e minha mãe quer, me casar, comprar um carro. Então, a escola, a alienação da gente, ela nos afasta do mundo que está lá fora. Então, o que acontece? A técnica está aí, existe há vários anos, né? Um maior exemplo aí que explica a alienação de forma prática é o livro Mais Esperto que o Diabo, né? Um livro escrito há vários anos, mas a gente não tem acesso. Por quê? Se vocês quiserem ver depois, eu vou deixar aí o vídeo A Vida de Maria.
O que que acontece? Se você não tiver uma experiência de um forte impacto emocional, que por isso é que servem as imersões, né? As imersões têm um forte impacto emocional na vida de vocês. Você não vai querer buscar aquele conhecimento, mas o conhecimento sempre esteve aqui. Então você vai levar a vida sempre do jeitinho que está. E o que é que acontece? As escolas te bloqueiam. Porque, eu tenho medo de falar, porque se eu falar errado, quem vai me criticar? Não sei quem vai me criticar. Então, durante a vida da gente, a gente acaba inserindo vários bloqueios. E agora, quando a gente tem um conhecimento, o que é que a gente aprende? Eu tenho que voltar a ser criança, zerar minha mente e usar as técnicas para atualizar meus softwares. Né? A única diferença da criança é essa, que a criança faz por ingenuidade. A gente não, a gente vai ter que usar o software, atualizar, para quê? Para chegar ao resultado mais rápido. E o que é que a gente aprende? É a ignorância. Né? A gente vive numa sociedade muito ignorante. Né? Ela critica, você vai para tal curso, você vai estar para não sei o quê. E o que é que acontece? Quando você é criança, você instala o quê? Um filtro. A gente absorve o que faz sentido, pratica na vida da gente, e o que não for sentido, beleza. É o que acontece. A gente é dividido em quê? Em estado de graça, né? Ou estado de julgamento. Então, a maioria das pessoas está sempre no estado de julgamento. Elas sempre querem julgar, buscam julgar a gente. O que acontece? Eu faço de 10 atividades. Se eu fizer uma errada, vão olhar só errado e esquecer as 9 que eu fiz certa. Né? Então, o que acontece? É justamente esse estado, em que estado a gente está. Se é estado de graça ou se é estado de julgamento. E a pessoa alienada ela vai estar sempre em estado de julgamento, sempre com preconceitos. Vamos continuar, porque a Cris fala, eu também falo, a gente... E Napoleão Hill, é que eu sou muito técnica, né? Eu vejo muito PNL em tudo, então tudo eu coloco dentro do pressuposto e tudo mais. Napoleão Hill, que fez o Mais Esperto do que o Diabo, ele é o maior modelador do mundo, assim. Ele escreveu todos os livros dele modelando as maiores pessoas, né? Os maiores gênios da época dele. E aí, como que ele fazia isso? Ele entrevistava. E daí que nasceu, né, a entrevista lá com o diabo, né? Que daí ele pegou e criou na mente dele um estado, vai? E aí, no final do livro ainda ele coloca assim, acreditem da forma que você, no seu filtro. Porque todo mundo tem um filtro, ninguém é igual a ninguém. Então, o que eu sei, o que eu vivi, foram coisas que eu vivenciei na minha infância. Que se mesmo uma outra pessoa viver da mesma forma que eu, nos mesmos momentos, com a mesma família, ela vai ter outras percepções. Porque cada um grava durante a infância, que daí eu estou explicando da onde que vem os bloqueios emocionais, né? É da primeira infância, de 0 a 7 anos. E aí cada um tem a sua forma de absorver. Só que daí tem algumas coisas, como você falou, João, que as crianças são muito inocentes. E a gente já nasce com esse... Porque Deus gosta de processos, né? Por isso que ele fez a Terra em vários dias. Criou tudo em vários dias. Não criou tudo de uma vez só. E porque nós, seres humanos, também não teríamos que ter um processo. Então a gente nasce inocente e aí vão acontecendo várias coisas para cada um. E essas coisas, elas são absorvidas de maneiras diferentes. Ambiente, até tom de voz, às vezes. Às vezes, o nosso cérebro absorve algo, quando a gente é criança, que a gente não é capaz de lidar com aquilo naquele momento. A gente não tem a maturidade, porque a gente nasce ingênuo. E aí, o que acontece com esse incômodo? A gente vai lá e bloqueia no subconsciente. Só que, fora essa coisa natural de bloquear lá no subconsciente, que a gente não está preparado para lidar com aquilo. E aí, aquilo fica incomodando. Então, independente da alienação que existe com TV e tudo, isso são coisas a mais, entende? Mesmo se não tivesse TV nenhuma, mesmo se não tivesse, digamos assim, as forças escuras, a nossa própria forma de enxergar, como a gente não era maduro, a gente ia ter alguns bloqueios. Porque se a gente não tivesse esses bloqueios, a gente não ia evoluir.
Imagina se ninguém tivesse bloqueio nenhum, se não tivesse alienação, a gente também não ia saber o que é a liberdade. Entende? Eu acho que assim, a PNL mostra muito isso, que é o falar sem julgamento, sempre tem que ter os dois lados. Isso, inocência e aliança com Deus, protege a criança. Exato, é um processo. Né? E aí, depois que as coisas vão se formando, aí a TV e pessoas e famílias, que a gente entende que dominam o mundo, que a gente fala da alienação que está em cima do livro também, aí são coisas muito a mais, sabe? E aí falam, né? Lá o livro começa falando que qual que é as ferramentas de alienação, né, utilizadas? Escola e os pais, né? Porque quem aliena as crianças? Que elas nascem inocentes. E aí elas são estimuladas a isso. Para entrar no reino dos céus é necessário ser como uma criança, código de Jesus, exato. Aí entra no que o João falou, aí a gente tem que retornar, né? Alguém perguntou aqui qual que é o tema de hoje, João. Eu tentei fixar, mas como eu sou convidada, eu não consigo. Eu não sei fixar. Deixa eu ver aqui. É só clicar que aparece. Ou você escreve aí no comentário e aí vai aparecer um pontinho. Mas não precisa fixar, não. A gente repete, a gente fala aqui que modelagem. Então, a gente tá vivendo... Clica em cima do que você escreveu, ó. Clica em cima do que você escreveu e ele vai fixar. Vai aparecer uma opção, que é aquela taxinha. Fixar. Então, só pra gente... Eu vou falar rapidamente, a gente entra no tema. A gente tá vivendo agora o maior exemplo de alienação. A TV está com um cronômetro 24 horas, tantos casos de coronavírus, tanto morreu. Já pensou se fizesse esse cronômetro todo, acabou o corona? E quantas pessoas são mortas por violência sexual, por agressão à mulher, que são mortas pelo tráfico de drogas? Ou todas as mortes de qualquer tipo. Ou todas as mortes de qualquer tipo? Todo mundo ia ficar assustado ao sair de casa. Segundo, então, o que acontece? Quando a gente fala não assiste a TV, não é que, por exemplo... Você não vai ficar na quarentena, não vai ter seus cuidados necessários. Não. Temos que ter nosso cuidado. Só que a TV, ela quer entrar na nossa mente. Quando ela entra na nossa mente, ela cria um medo. E o que é que eu estava comentando aqui com o pessoal? O que é que acontece? A questão do cérebro. A maioria desses casos aí está dando negativo, por quê? Porque o cérebro não sabe a diferença do real para o imaginário. Então, muita gente entra já no medo e qualquer sintomazinho parecido que tem com aquilo, já acha que é aquela doença, já corre para um hospital. Aí o que acontece? Hoje o maior risco do corona está no hospital. Porque quando você vai lá com os sintomas que você acha que está, você vai chegar lá sem estar. Mas às vezes você, pelo contato com uma pessoa que também está lá na mesma situação, e a outra realmente está e acaba o vírus transferindo para você. Então a alienação a gente tem que. A Aline até perguntou. A gente tem que viver com sabedoria. E qual é o maior livro de sabedoria? É a Bíblia, né? É a Bíblia. Olha só, e aí assim, a gente voltando na palavra e tudo, a igreja está dentro de nós, né? E o nosso maior princípio que a gente tem que carregar é a nossa família. E olha só o nível de alienação que o mundo está vivendo. As pessoas não conseguem ficar junto com a família dentro de casa. O maior sofrimento das pessoas, todo mundo reclama que não tem tempo, que aí pega até as entrevistas dos grandes empresários. Tem um livro só disso, que fala quais são os maiores insights. Eu não lembro de quem que é, o mesmo que escreveu como fazer amigos. Dele o Carnegie. Dele o Carnegie. Isso. Ele escreveu um outro livro falando assim de quais as melhores dicas dos grandes empresários do mundo. Todos eles falavam que eles se arrependeram de não ter ficado com a família. Hoje, independente se foi alienado, se foi criado, não é essa a questão que eu queria entrar, mas as pessoas têm que ficar dentro de casa. Se é um motivo, se precisa mesmo ou não, também não é essa a questão. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas estão tão alienadas, que elas não conseguem ficar com a família. Não é a base de tudo? Porque se você quer ser a mudança no mundo, você tem que mudar dentro de casa primeiro, né? Você tem que colocar isso na sua família. Só que se você não consegue ficar uma semana com a sua família, verdadeiramente em estado presente, sem ficar no celular, sem ficar na TV, e aí? Como que explica tudo isso, né? É alguma coisa que deixou a gente muito mais alienado, né? Mas, bom, enfim. Vamos esse é assunto que dá, né?
É, Voltando aqui na modelagem. é porque o assunto é tão amplo que dá várias lives, se a gente for falar. Então, e dá muita PNL, porque assim, a gente enxerga a PNL tudo. Porque assim, que PNL, a base da PNL explica? Explica você estar ali de tempo presente, estar ali realmente. Estar em tempo presente, você gasta muito mentalmente, energia mental e energia vital. Porque você está deixando de pensar em você mesmo e pensar no que está ali na sua frente. Aí entra rapport, entra várias outras coisas. Mas qual que é o principal disso? Você está ali em tempo presente para você não julgar, para você não usar julgamento, não usar os filtros que o João tanto fala. A gente usa filtros na PNL, que é não julgar, não criticar, se colocar no papel do outro. Todo mundo tem as suas crenças limitantes, né? Ou as outras crenças que também não são limitantes. Mas cada um tem a sua. Então, para a gente olhar a pessoa exatamente, viver o agora, que na PNL a gente fala tempo presente. Para você fazer isso, estar ali verdadeiramente sem filtros, tipo, o João pode estar falando várias outras coisas que na minha realidade é diferente. Só que eu tenho que estar prestando atenção no que ele está falando e estar doando o meu tempo aqui, porque ele vai me acrescentar muito. Entende? Aí se não acrescentar nada, ponto, joga fora. Você não precisa criticar, você não precisa falar nada. Tenta absorver o máximo que você sabe? De todo mundo. Todo mundo tem algo para ensinar. Aí a gente entra naquela coisa da pecinha de Lego, né? Cada um tem uma pecinha, cada um. Todo mundo vai ter para ensinar. Quem está no nível superior, quem está no nível inferior, quem está no nível independente de nível, porque o meu nível é diferente do João. A minha escala, eu quero dizer, não de nível de conhecimento, nada disso. Eu estou falando, o meu nível de escala é muito diferente do João, porque eu tenho os meus alvos pessoais e o João tem os dele, né? Voltando na. Eu já ia entrar em outro pressuposto. Bom, modelagem, hoje é modelagem. Modelagem é muito amplo também, tem livros específicos, tem um livro que é top, se alguém quiser se aprofundar em modelagem, é muito bacana. Eu vou até pegar aqui para o pessoal ver, chama esse aqui, ó, a estratégia, ó, da genialidade. Esse é do Robert Dilts. Esse cara aqui, ele modelou os maiores gênios, tipo Einstein, Aristóteles, Walt Disney, Mozart. E aí, o que ele fez? Ele pegou os códigos das pessoas. E aí, ele tem alguns passos que ele usa. Ele não, né? A PNL, a técnica lá, do Richard Bandler e tudo. E, na verdade, foi o John Grinder que fez isso, porque ele é matemático. Por que Aline, sempre me perguntam isso. Por que a Titi faz essa ira para desbloquear? Porque foi a técnica que ele encontrou. Porque assim, cada pessoa que trabalha com PNL, de fazer a consultoria, eu chamo de consultoria, porque é uma doação de amor. Se você for ver a essência da palavra, a consultoria é você estar doando o amor, um conhecimento, né, com todo o amor. Então, se ele encontrou a técnica que ele consegue fazer isso, uma ressignificação com uma plateia, com várias pessoas juntas. Eu não consigo isso, porque se ele é capaz, é lógico que se eu modelar ele, eu também vou conseguir. Mas eu não quero ser uma cópia, porque eu tenho a minha maneira. E a minha maneira é a distância por WhatsApp, só que eu uso outras técnicas, que elas são... ela mexe mais com o inconsciente, então eu tenho que ser individual, eu tenho que estar ali, né? E a ira é uma forma de impacto emocional, sim, porque assim, da mesma maneira que um trauma ele é causado ou por repetição ou por trauma não, bloqueio, né, emocional. Todo bloqueio emocional ou é por repetição ou é por uma cena impactante, de forte impacto, que seria a ira. Da mesma forma que você consegue bloquear, você consegue desbloquear. Porque o cérebro, ele fica em estado de alerta. Então, você consegue acessar o subconsciente. é Aí porque foi uma maneira que ele encontrou. porque Só que assim, a ira e a raiva, elas estão muito, é uma linha muito tênue, né? Então, assim, tem que ser muito, o cara tem que ser muito top, igual o Pablo mesmo, sabe? Tem que ter algo alinhado, assim, com Deus mesmo, porque a raiva e a ira te impulsiona para cima. É aquela coisa que, tipo, te coloca, não, agora eu vou quebrar tudo, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer, mas não vou pegar uma faca e matar alguém, sabe?
A raiva, quando você sente a raiva, você fica com tanta raiva, que você pode pegar, pessoas da raiva vão me entender, que tem pessoas da tristeza e da raiva. Que vem aquela vontade de você pegar a cabeça, vai ser horrível o que eu vou falar, mas pegar a cabeça da pessoa e esfregar assim no asfalto, sabe? Que é da raiva, entende. Você tem essa vontade, você vai fazer, você não vai fazer, porque você tem seus princípios. Só que a raiva vai te trazer para baixo. Ela vai deixar você pesado. Aquilo dentro de você, se você guardar aquilo dentro de você, vai te corroer. Diferente da ira, que te funciona para cima. Então é muito tênue. Então, para conseguir ativar a ira e ressignificar de uma forma muito efetiva, foi o Pablo que conseguiu unir isso, entende? Não é qualquer um que consegue sair ativando a ira de todo mundo e sair desbloqueando. Tanto que tem pessoas que foram no IP, que me procuraram, que falaram assim, eu não consegui. Porque tem muitas pessoas ao redor e tudo. Então, não conseguiu porque não foi daquela maneira. Tem outras pessoas que conseguem de outras. É técnica, tá? Cada um tem a sua. O que acontece? O bloqueio, quando ele é gerado, ele tem um forte impacto emocional no nosso subconsciente. Então, a única forma para a gente ressignificar, para instalar um outro drive mental, é o forte impacto emocional. Não é a única forma. Não. Sim, você pode acessar a causa por sensações e emoções. Sensações, emoções só voltando no tempo. Não precisa ter um forte impacto novamente. Sensação, emoções e forte impacto emocional. Por isso que... Na verdade, a gente consegue acessar o subconsciente nós sozinho. A gente conversando aqui, você parou, eu te cortei. O seu subconsciente está aí trabalhando, ele está pensando milhões de coisas. Já acessou o subconsciente. Eu não fui para o IP, Aline. Então, o que é que acontece? O Pablo, ele utiliza, na hora do desbloqueio ali da ira, ele primeiro já usa o rapó, né? Já usa outra técnica de PNL. Ele faz o espelhamento para depois quando ele está no domínio da pessoa, ele já realmente despertar a ira em você, né? Então... Mas vamos voltar para o nosso tema, porque... Modelagem. A gente não vai chegar aí. Bom, enfim. Que PNL está em tudo, gente. Aí tem uma pergunta, a gente vai responder, demora 10, 20 minutos. É assim mesmo. Pronto, aqui. Declarei que eu queria parar de beber. Eu não passei por uma ira para mim parar de beber. Eu fiz uma ressignificação na imersão, que não teve essa ira que o Pablo faz, né? De levar para despertar a ira. E também foi lá o Nau com o Robert Chenichick, ele não chegou para mim assim, direto ou indiretamente, pare de beber, entendeu? Foi o momento que eu vivi, aquilo que eu analisei, o meu subconsciente analisou tudo que eu vi nos 3 dias, que quando terminou o Nau, a primeira coisa que veio dentro do meu subconsciente saiu. Para eu parar de beber. Foi em outubro. Desde outubro para cá, eu não tive vontade. Também não deixei de sair com meus amigos que têm o hábito de beber. A gente sai, eu pego minha água com gás, ou bebo algo diferente e fico lá de boa. Não tem aquele negócio de, eu não posso sair com fulano porque fulano bebe, porque se beber, eu vou beber. Não tem isso. Então, foi algo natural que eu ressignifiquei. Eu ressignifiquei não teve o despertar da ira, né? Foi algo que eu vivi que eu consegui porque assim, tem muitas formas, tem muitas técnicas. PNL tem mais de 75 técnicas, é muito amplo, é muito amplo. Tem várias maneiras de você ressignificar. E aí tem as maneiras que você ressignifica memórias presentes, que nem beber. Você não precisa voltar no seu passado, voltar lá na infância para ver o que estimulou isso. Você pode ressignificar só o ato agora. Cris, eu só gosto de ressignificar. Eu acho muito mais eficiente ressignificar uma causa. Então, eu sempre acesso a causa. Se for fazer consultoria comigo, a gente vai buscar a raiz, né? Mas de uma forma muito mais tranquila, ecológica. Porque, assim, são duas vertentes. Aqui, a gente falou ontem disso, né? São duas vertentes da PNL. Tem o Gringer e tem o Richard Blunder. A minha escola é do Grinder.
Por quê? Porque ele, se vocês forem ver no site dele, ele busca uma forma mais ecológica. O que é mais ecológica? Mais orgânica, você pensa no estado do outro, você se coloca no outro, você não vai colocar o seu mapa em cima do outro. Tipo, eu acho que é a ira que vai te desbloquear. Não, quem vai me dizer vai ser a pessoa. A maneira que vai ser melhor para acessar o subconsciente e desbloquear. Né? São escolas, é aquilo que eu falei, cada um escolhe, né? Eu escolhi essa que é mais ecológica, eu gostei, me identifiquei e tem resultados. Né? Porque também aí não adianta a gente ficar aqui falando mil coisas e não ter resultado. Tem que ser 100% resultado. PNL é isso. E aí tem uma das técnicas que é da modelagem também, que usa na modelagem, que é o TOTS. Esse aí foi Aristóteles, né? Quem modelou Aristóteles, e é muito usado na PNL. Testa, organiza, corrige, testa de novo e sai, tá? É isso. Então, assim, você testou, foi lá, ressignificou, testou, vamos testar agora, ressignificou, vamos testar agora. Pega um copo aí na sua frente, da bebida, pega um copo aí na sua frente, tá com vontade de beber? Não, não tô mais, então funcionou. PNL é isso, é na hora, é papum. Tipo, não fica demorando. Não, na próxima sessão a gente vai tentar fazer uma outra. Não, é ali. O resultado é muito rápido. Por isso todas as pessoas de grande sucesso, voltando no que você falou já no início, é assim que funciona. Bom, falando de PNL, a gente falou, então vamos falar da modelagem, senão as pessoas vão sair daqui e falar assim, eles falaram que ia falar de modelagem e não falaram nada. Modelagem. Eu uso uma forma que é isso que eu aprendi no meu curso, tá? De practitioner, que é cinco formas rápidas de fazer modelagem. São 5 passos, né? Qual que é o primeiro passo? Escolher a pessoa, lógico, que você vai modelar. Pode ser pessoa viva, pode ser pessoa que já foi, pode ser por livro, pode ser por filme, por aquilo que você tiver acesso. Então, por isso que o primeiro passo é acesso. Escolhe uma área que você queira desenvolver e procura quem é o melhor no assunto, né? Hoje em dia, o que acontece? O Instagram virou um disseminador de conhecimento. Então, à noite mesmo, o Instagram cai em direto, porque são várias pessoas com audiência enorme gerando conteúdo ali gratuito, né? Então, você tem um acesso. Antigamente, você dizia, eu quero isso, mas até hoje o pessoal até utiliza hoje, a gente mesmo tendo YouTube, toda a tecnologia disponível para a gente se desenvolver, as pessoas esbarram na condição. Mas o que acontece? Não é condição. Elas não querem pagar o preço de aprender, né? Porque qual é a melhor forma a forma mais fácil de eu modelar? É um livro. Se eu não puder comprar um livro, a internet está cheia de audiobooks aí gratuito ou de livros digitais que você pode ler. Ou Instagram, você modelando a pessoa, né? Você tem um acesso direto com a pessoa. Agora está muito fácil, porque as pessoas geniais agora, eles colocam a vida pessoal deles nos stories. Aí pronto, não precisa de muito. Então, assim, acesso. Qual é o primeiro passo? Como que você vai acessar a pessoa? Ou manda mensagem direta e faz as perguntas que você quer saber. É simples, é acesso. Se a pessoa vai responder ou não, aí é outros 500. Mas e se ela responder tudo? De repente, aí já pulou todos os passos e já chegou no final. Agora você falou no ponto-chave, Cris. Às vezes a pessoa quer falar com alguém no Instagram e tem um bloqueio de falar a mensagem, mas aí o que a escola não bloqueou? Será que essa pergunta eu vou fazer, ele vai me ridicularizar? Será que é certa, que é errada? Não. Usa aquela ferramenta. Aí fica pensando no outro, né? E também tem um problema de autoimagem aí, porque daí você fica já cria uma expectativa, não, o que a pessoa vai pensar de mim, papapá. Aí são vários bloqueios. A gente tem bloqueio em tudo na vida. Então, o segundo passo, fora o acesso, que você escolhe a pessoa e você vê como que você vai conseguir as informações dessa pessoa. Segundo, entender o padrão da pessoa. Por exemplo, o Joel J. Joel J, o cara é o top aquela história lá de tanque de guerra e não sei o que e tal. Ele tem um método para isso. E ele ensina o método dele. Sabe por quê? Porque se você olhar o cara, assistir uma live só dele, ou ver os stories dele, ou ver o próprio Instagram dele, o cara é perfeccionista, tá? Ele monta uma estratégia e ele coloca passo a passo.
passo 1, vou fazer isso. Passo 2, vou fazer aquilo. Passo 3. Então, ele é muito, mas muito analítico e sistemático. E aí ele alinhou isso com o mundo dele, que era... Ele é atleta, né? Ex-atleta. Continua sendo atleta, assim, ó. Então, assim, ele é campeão, ele é medalhista olímpico, tal. Então, aí, se você for analisar ele, você vê qual que é como que ele chegou na excelência. Então, o que eu enxerguei, eu, Cris, tá? Então, ele é muito sistemático, ele usa sistematizado. Tá, então eu vi qual que é o padrão. Terceiro passo, codificar. Tá, ele é muito analítico, usa muito passos e tudo muito perfeccionista. Só que como que ele faz isso? Né? Aí que você codifica. Como que ele faz isso? Ele faz isso diariamente. Todos os dias ele coloca a lista dele do dia inteiro que ele vai fazer. E aí ele coloca todos os dias, ele vai lá no começo do dia, coloca tudo que ele vai fazer, no final do dia ele vê o que ele fez. E aí ele vai anotando. Ele anota tudo o tempo todo. E ele se coloca metas. Mas metas, assim, tipo, a curto, longo, pequeno, médio prazo. Ele não... se vocês forem parar para olhar, ele não fala de Deus, né? Ele fala assim, ai, me veio uma coisa, ai, eu sinto... Então, o lado espiritual dele não está tão evoluído, mas ele tem algo que eu quero, que é a meta e o foco. Só que eu vou julgar? Não. Aí a gente entra para outro passo. Então, assim, ó, acesso, padrão, ver qual que é o padrão da pessoa, codificar. Aí você codifica. Só que para eu codificar e entender esse padrão dele, eu não posso usar meus julgamentos. A gente tem que entrar num estado de infância, que a gente falou no início. Então, assim, o que é o estado de infância? A gente tira todas as vendas, todos os filtros e tá ali verdadeiramente, sem julgar. Você tá olhando o cara tá fazendo. Aí eu falei, ó, eu colocando no meu mapa, perfeccionista, o lado espiritual dele não é tão bom. Isso sou eu, tá? No meu mapa. Eu coloquei isso na minha visão. Só que daí quando você vai ver se codificar, você tem que tirar todos os seus julgamentos, preconceitos. É uma questão de humildade, sabe? Tipo, o cara não tá alinhado muito com aquilo que eu quero agora, que é elevar o meu lado espiritual. Só que ele tem os códigos que eu preciso. Então, quando você vai modelar alguém, você não pode julgar a pessoa. Porque a pessoa não vai ser 100% alinhada com aquilo que você acredita, né? Então, aí você tem que estar em estado De sem graça. filtros. Estado de De graça. graça, exatamente. Tá bom? Então, esse é o passo 3. E aí conseguiu codificar, colocou lá quais são os passos que a pessoa faz. Você vai testar, você vai, ó, esse aqui, você estado de graça, codificar, aí você vai colocar no papel, você viu, sem filtros nenhum. E aí você coloca lá o que vai servir para você. Então, Jota, o cara anota o dia inteiro, aquilo lá vai servir para mim? Não, porque eu não vou ficar anotando. Eu já fui perfeccionista, então não é bacana para mim. Mas o que foi bacana? Fazer. Ele vai lá, faz e testa, vai lá, faz e testa. Não deu certo, ele muda, mas ele nunca desiste. Ele vai lá, faz, testa e não desiste. Vai lá, faz, testa e não desiste. Ele, para mudar a rota dele, ele tem uma certa resistência por essas coisas que ele traçou, que ele faz dar certo. Então, ele tem uma determinação muito feroz. Então, esse é o código. Filtros, sem crenças, né? Esse é o passo 4. Passo 5, que é o último passo. Testar, aí usa o método TOTS, né? Que daí é testar, corrigir, observar, né? Analisar, testar de novo. Deu certo? Solta. Deu certo já. Então agora eu vou usar. Aí, o soltar é você já imaginar no futuro. Tipo, eu peguei esses códigos dele, eu vou usar. Então aí você já se imagina no futuro, você usando. Então, são 5 passos básicos que eu uso na modelagem e que vocês forem ver os livros e tudo, tem vários outros, tá? As pessoas, aí depende de quem modela, como que modela, tem vários outros. Mas esses são os principais. Acesso, observar, ver qual é o padrão, entrar em estado de graça. Você vê que aí eu vou usar igual o Pablo, as âncoras que ele usa. Estado de graça é o dedo maior. Então, é o mais importante, que é sem julgar. Escrever os códigos,
testar, aplicar, testar de novo, corrigir e soltar. Esses são 5 passos assim mais práticos para uma modelagem. Eu modelo também o Joel. Quem fez participar do Cubo 459 foi o Joel. Eu modelando ele. Ele fala TLA, tocou despertador, levantou água, né? Eu modelo o banho Anderson gelado. Então, Anderson, Ele que começou com essa história de banho gelado, né? Ô Anderson, você pode sim modelar uma fração de uma pessoa. Você vai modelar o que você quer. Você vê o que aquela pessoa faz, que você não faz, e você vai modelar como ela faz e vai praticar aquilo que você quer. O pessoal perguntou, eu vou falar pessoas que eu modelo. Para ter a tranquilidade, eu era muito explosivo. Comecei modelando o José Roberto Marques, modelei, vou falar de agosto para cá, o Maico Arruda, da hipnose, José Roberto do IBC, Roberto Chenichique, que é o criador do Now, o Joel, né? Eu sou mentorado online do Joel, até o Wallace está aqui, o Wallace acabou de entrar na mentoria. E o que é bacana do Joel? Eu não sabia, eu falando da modelagem dele aqui. O Joel trabalha 3 pilares, que é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Tudo que ele faz dessa forma. Vou contar só algo rápido do Joel. Ele abriu uma mentoria só para os mentorados online dele. Deu 200 pessoas querendo pagar o valor. Só que ele só abriu 20 vagas. Então, tipo, ele é aquela pessoa que ele não está ligado mais em dinheiro. Financeiro. Assim, lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Só que o que ele faz, ele quer entregar com a maestria tão grande que a maestria dele, o dinheiro não... Tipo, não paga. Tem que ter uma... Não para, tem que ter uma seleção para você... Não é só você ter o dinheiro para pagar para você ser mentorado dele. Você tem que estar no... Pronto. Um critério seria o quê? Estar na mentoria online. O segundo, foram 3 entrevistas que ele fez para ver se realmente a pessoa estava num nível de comprometimento para ele poder aceitar. Vou dar aqui um exemplo. A Carol Cantelli foi mentorada dele. Não sei se vocês conhecem. Foi uma das primeiras mentoradas do... Pronto. A Carol Cantelli foi uma das primeiras mentoradas do Joel. Eu acho que é da primeira turma de mentoria do Joel. Começou do zero lá com o Joel no Instagram. Então, Joel, aí depois Joel, o Pablo Marçal, né? E o Pablo que realmente desperta. Tudo que ele faz aí está em PNL. E o Paulo Vieira. A oratória do Paulo Vieira. O Pablo, ele é mais... Assim, a oratória do Pablo é... Como é que eu posso dizer? É que o Pablo usa muitos gatilhos mentais. E ele quer mexer com a pessoa, porque assim, o que ele quer fazer? Ele bloqueia para depois desbloquear. Né? Ele usa os gatilhos mentais, tipo da escassez. Entra logo, senão vai fechar. Isso é um gatilho mental, né? O Joel já não usa tanto gatilho mental. Não, é porque ele não está... a base dele justamente é o quê? Saúde, família e trabalho. Então ele vai fazer primeiro de acordo com o que está... Se for mexer no tempo da família dele, ele não vai querer aquilo, entendeu? Primeiro é a saúde dele. Se tiver muita gente e ele não conseguir entregar 100% daquilo que ele quer, ele não vai ficar contente. Por isso que ele coloca uma pequenininha, né? Eu ia agora pro Hora H, isso foi cancelado. Ele estava num preparo tão grande que ele já está 80 dias sem comer carne para mostrar o resultado lá. Porque ele tem aquela história do Joel, dos dados. Testar. Ele testa. Tudo, né? Ele modela bastante. Outro exemplo, ele é modelador. Ele vai lá, pega o conhecimento do cara lá de fora e ele não fica no conhecimento. Ele vai modelar, testar aquilo que o cara está fazendo para ver se realmente faz sentido e está dando resultado. E ele vai e pratica, né? E, sim, o Paulo Vieira, a oratória. Então, esses são basicamente sim, e o João Pedro, que é o Instagram para minhas empresas, né? O João Pedro, ele se vocês não seguem e querem melhorar a qualidade de Instagram, conteúdo, é só seguir o João Pedro, que eu conheci o Pablo através do João Pedro.
E quero modelar o... Vou até começar a ler o livro dele aqui esses dias. O Christian Barbosa, que é a questão da produtividade. Sim, Nossa. e na finanças, quem eu gosto de acompanhar é o Thiago Reis. Thiago Reis e o Rulli. Bolsa de Valores, que eu gosto de estudar para estar modelando. Então, é bastante gente. E você, Cris? Quem você modela? Nossa, eu já modelo faz tempo, né, as pessoas, mas a primeira que eu comecei a modelar foi a Elaine Ourives, porque eu queria aprender muito de física quântica. E aí eu modelei, assim, de modelar e aplicar e tudo verdadeiramente, sabe? Não só pegar os códigos e sair usando, assim. A Elaine Ourives eu modelei muito, a maior parte da técnica que eu uso, que cada um sabe, né, que gosta de uma técnica. Eu modelei parte da Elaine Ourives, para quem não conhece, ela trabalha... Ah, você também? Ela usa muito física quântica, muito PNL, Theta Healing, ela colocou tudo junto, né? E aí, como eu estava buscando muito o lado espiritual, eu fui atrás dessa parte. Então, eu fui atrás de tudo, de horóscopo, de mapa, numerologia cabalística. E aí, eu fui modelando essas pessoas também, fora fazer, né, os próprios mapas, lá, enfim. E aí, tem um também que vocês vão se surpreender, assim. Aí a gente tem que aumentar quantas pessoas podem modelar, uma por vez? Não. Agora, por exemplo, eu modelo 4. Depende do que fizer Né? sentido para você, Atualmente. Rodolfo. Depende do que fizer sentido para você. Da área que você quer melhorar, né? Você vai primeiro a área que você quer modelar. E se você está modelando o primeiro e vai dar conta do segundo, você entra no segundo. Mas caso contrário, fica no primeiro, absorve o máximo daquilo e depois passa para o segundo. E O assim, ó, importante é não parar de modelar, né? Não precisa ser só pessoas assim, sabe? Que são genialistas, assim. Que nem para fechar a boca, tipo, parar de falar da sua própria vida. Eu modelei meu pai. Meu pai é meu maior exemplo. Ele não fala um zero. Não que eu. Aí tem os meus julgamentos. Não que eu vá fazer as atitudes que ele faz. Mas o fechar a boca, não falar da sua. Tipo, falar tudo, entregar tudo da sua vida para as pessoas, porque as pessoas não querem saber da sua vida. As pessoas querem saber aquilo que você está ali para ensinar, né? Então, para entender isso, eu tive que modelar meu pai, por exemplo. Mas voltando assim, do lado espiritual, eu modelo um cara, ele chama Jonas Mazetti. É Vedanta. Vedanta é a base da meditação, do yoga. Tem todo um estudo em cima disso, né? Como se for... Não, é até blasfêmia falar isso. Mas é uma base espiritual indiana, tá? Então, assim, eles não acreditam na imagem, tudo, eles têm toda uma pegada lá deles. Só que como eu estava buscando esse lado espiritual, então eu fui em todas as partes, sabe? E aí eu fui nessa história de Vedanta. Ao invés de meditar, ao invés de fazer yoga, eu já fui na base. Tipo, não, qual que é a base de tudo isso? É Vedanta. Então, o Jonas Mazetti, ele era um empresário super bem sucedido e ele largou tudo e foi fazer o curso de Vedanta lá na Índia. Ficou 3 anos lá. Então, assim, a entrega que ele fez para conseguir atingir esse nível espiritual foi muito grande. Então, eu modelei ele também. São várias pessoas. Hoje, atualmente, quem é o modelo? Pablo Marçal, hoje. Pablo Marçal, o João Pedro, faz 3 semanas que eu comecei a modelar ele, porque o rapazinho, gente, ele é um gênio, é um prodígio, é uma criança ainda. Mas, nossa, o que ele tem de conteúdo para entregar... E assim, ele faz de uma forma tão orgânica, ele não ensina você a ter um monte de seguidor na internet para você conseguir ganhar dinheiro. Lógico que você também consegue isso, se você quiser. Mas ele ensina todo um propósito. É muito lindo ver uma criança falando assim, né? Porque ele é uma criança, ele é pequeno, ele é novinho, gente. Então, assim, ele não fez nem faculdade, acho que ele não terminou nem o colégio, né? Falava na 7ª série. Olha só, mas ele tem uma cabeça. É impressionante, é impressionante. Como você pega os códigos? Se não faz mentoria ou perguntas diretas. Então, observando. Quando você aprende, quando você se coloca em estado presente, você consegue observar e pegar os códigos das pessoas sem precisar fazer perguntas, porque daí eu vou pegar os códigos, aqueles que eu quero para mim. Então, isso que eu falei agora, tipo, ó, um menino, é uma criança, é um jovem.
ele coloca essas coisas, o foco dele não é dinheiro, tipo o Joel J, né? Ele não é dinheiro, ele está querendo ajudar as pessoas. Ele fez ferramentas para o Facebook, para o Instagram e fez ferramentas para o YouTube, se eu não me engano, ele criou ferramentas. E sem ficar milionário. Olha só. O Close Friends do Thiago Nigro, quem criou foi o João Pedro. O pai do Close Friends aí do Instagram. Exatamente. Se vocês verem aí, Close Friends do Pablo Marçal, Close Friends do Kaiser. Quem criou essa técnica todinha do Instagram foi o João Pedro. E ele trabalha para as grandes empresas Ele negou, ele não quis trabalhar para eles oficialmente. Ele assim, faz, né? hoje em dia ele faz trabalhos de consultoria, né? É só João Pedro Silva no Instagram. Só você coloca lá João Pedro. Me falaram assim, ó, por isso network. Network, eu acho que é muito mais profundo que modelagem, sabe? Network é igual eu aqui e o João. Ó, a gente nunca tinha conversado, mas é a gente conversando mesmo online, e isso é um networking. A gente não está falando, a gente está falando das pessoas porque a gente está falando de modelagem. Mas quando conecta pessoas assim, falando, trocando relacionamento, trocando situações e vivências, entra uma terceira ideia, que é algo maior, que a gente fala do mastermind e tudo. Network, eu acho que está muito mais ligada à história do mastermind. Mas, Deus, né? Não pode ficar falando, tem uma terceira ideia, e aí está a história de... Mas network eu acredito que está mais ligado a isso, sabe? Aí você se doa verdadeiramente, você vai trocar mensagem por WhatsApp, você vai trocar no próprio direct. E aí você não vai só incentivar, motivar, você vai trocar ideias. Eu e o João ontem, a gente conversou nem 10 minutos, vai, João? Não. E a gente trocou um monte de ideias. E as ideias brotam, porque a gente estava falando de ideias. Tá, qual que é o seu pensamento? O meu pensamento é esse. Qual que é o seu? É aquele. E aí as ideias brotam. Eu acho que network está mais ligado a isso. Modelagem não. Modelagem você observa. Você consegue observar e conseguir pegar os códigos da pessoa e aplicar na sua vivência. Eu não gosto de falar que é cópia, sabe? Porque quando você copia alguém, se torna meio falso. Isso, Cris, tá? Eu, Cris, falando a minha opinião pessoal. Então, se você já começa na ideia de falsidade, de você copiar o tom de voz, copiar não sei o quê, você consegue um êxito. Só que você não consegue pegar esses códigos e essas coisas e trabalhar dentro de você verdadeiramente, porque você tem que absorver isso. Não adianta só você pegar os códigos e não trazer para sua vida. Por isso a importância do filtro, né? Por isso a importância de você ter o filtro. Modelar não é cópia, é você modelar algo, filtrar para a sua realidade e aplicar aquilo. Justamente, antes está falando aqui, você perde a sua identidade. Isso mesmo, Anderson. O Anderson é meu mentor, gente. Hã? O Anderson é meu mentor. Eu tenho vários mentores. O Anderson é um dos meus mentores. Sim, é outra do João Pedro. O João Pedro, o Pablo modela o João Pedro no Instagram, né? Sim. E eu conheci o Pablo através do João Pedro. Eu fui para um evento que o João Pedro me deu ingresso e foi onde eu conheci o Pablo e tive o primeiro contato com ele, que ele lá no evento, lá no final, ele deu o curso dele 5 P's por R$1 para quem estava no evento. O evento deu o maior prejuízo. O Roosevelt colocou aqui assim, ó, copiar. Copiar, tem que colocar, o Roosevelt aqui, que copiar é pegar os códigos, sabe? Não é só copiar. É entender o que ele usa, qual que é o processo que ele usa, sabe? Qual que é o processo? O processo dele, agora, que nem a gente falou do Joel J, que ele coloca ali tudo no papel. Eu não vou fazer isso, mas o que ele faz é interessante, sabe? Então, assim, eu não vou fazer a mesma coisa, porque eu não preciso fazer a mesma coisa para chegar naquele resultado. Eu vou ver o que é melhor para mim. Então, assim, eu não vou anotar, mas eu entendi que isso que ele faz é colocar alvos diários, não só lá na frente, sabe? É mais que meta que ele faz. E já aí o João pode falar que é melhor, porque ele é mentorado pelo Joel. Já deixando a dica aqui, o livro do Joel, 100% Presente, eu indico a vocês. Ele lá fala no livro quem ele modelou. Isso mesmo, copiar o que interessa.
o que é que ele fez para chegar nesse alto nível que está aí, né? A frase que ele fala justamente é essa: o sucesso é treinável. Então, você pode treinar seu sucesso, é só pagar o preço. E outra frase que eu gosto muito dele: se você perder com batata frita, você vai ganhar de quem na vida, né? Às vezes a gente Exatamente, eu gostei dessa frase vezes, dele também. às vezes a gente quer a gente tem um alvo, e o alvo está distante, a longo prazo. E às vezes vem as tentações a curto prazo e a gente cai na tentação que acaba nos afastando de algo a longo prazo, né? Então, se você perder para batata frita, você vai ganhar de quem na vida? A gente realmente deixar de ser alienado e viver com sabedoria. E isso tudo que a gente está falando aqui, qual o maior livro de modelagem? Vamos voltar para o início da live. É a Bíblia. Sim. E um dos livros mais profundos que tem é Provérbios. Então, se você viver ali, modelar a palavra de Deus e viver de princípios, não, algo vai acontecer na sua vida. Eu estou abrindo um livro aqui. Só um pouquinho. Daqui a pouco vai ter a live aí da Poliana. Ela vai estar falando sobre um livro. Ó. Quem quiser entrar na live dela, 7h30 no Instagram dela. Ó. O Instagram dela é esse aqui, Poliana com 2L. Põe aí, Instagram. Coloca aqui, Poliana, deixa eu fixar. Coloca teu Instagram que eu fixo aqui. Coloca, tira esse fixo, clica nele e tira. Aí depois que a Poliana colocar, você coloca. Clica aí. Deixa eu pegar o livro do Joel aqui. Pode ir. Ó, uma coisa que vocês estão falando. Esse livro aqui que eu falei no início, a primeira parte dele, que é o prefácio, né? Ele fala, depois eu mando, coloco foto lá no meu Instagram, mas aí ele fala uma frase assim, ó. O que ele fez? Ele tirou os códigos, aqui ó, de Gênesis, da criação do mundo. Ó. Gênesis 1:26, né? Gênesis 1:26. Ele tirou, ele quis pegar os códigos de Deus. Gente, a live vai cair. Vamos tirar foto, Cris? Quem puder tirar foto aí. Depois eu coloco lá no meu post. Dá o feedback aí pra gente aí da live, como é que foi. Manda pergunta que a gente tá respondendo. O livro do Joel, esse aqui, ele quebrou o recorde do ano passado, sendo o livro mais vendido num dia. Vendeu 10 mil cópias num dia, se eu não me engano. Ele bateu o recorde da editora Gente, bateu o recorde do banho de contraste o ano passado, e esse ano ele vai bater o recorde e vai ser o maior banho de contraste do mundo, 5 mil pessoas. E você vê, ele vendeu os ingressos que ele vendeu para o evento dele, até os ingressos foram de formas espontâneas. Tipo, ele abria um curto espaço de tempo e fechava. Não ficou algo assim aberto para você comprar o tempo inteiro, entendeu? Então, ele entrega com muita maestria o conteúdo. Ele também está fazendo comentários de livro a meio-dia e meia no Instagram dele. Então, vai cair. Então, gratidão a todos vocês aí. Obrigado aí por estar partilhando aí. Vamos ficar até cair. Encerra aí, Cris. Então, é muito assunto. Lembra que eu te falei? Eu falei assim, ó, tem certeza? Aí você falou assim, você quer acrescentar mais coisa? Eu falei, não vai dar tempo de falar tudo, é muita coisa. Porque quando a gente começa a falar, é muita coisa, é muita coisa. Eu faço... Sumiu o Instagram da Poliana. Não apareceu. Poliana, depois coloca. Ou coloca no... Marca a gente. Fixei, tá fixado aqui. Tá fixado o Instagram da então Poliana. Tá bom. Ó, pronto. A gente entra lá. Eu vou postar, vamos postar no feed. Aí quem tiver mais perguntas, sugestão, manda pra gente. Eu vou postar no feed a foto. Você posta também, Cris? E pode estar mandando perguntas sobre a live que a gente vai estar respondendo. Vamos fazer igual o Tito aí, e aumentar o engajamento. Esse livro que ele fala, a primeira parte que ele fala do Gênesis, e aí ele fala como que modela. E aí ele foi lá e colocou as palavras exatamente. Eu vou colocar no meu um post disso sobre hoje, sobre isso. E aí ele colocou assim, ó, as fases da modelagem. Primeiro, conceitualização. E Deus disse, haja. Segundo código,